E aí, guerreiro, aqui é o Miguel do Ministério Mal Que Eu Não Quero, e nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com você 3 das maiores bizarrices do mundo da pornografia. Então fica comigo até o final para você entender exatamente quais são as maiores bizarrices, entre muitas que existem no mundo da pornografia. Primeiro de tudo, se você tá chegando novo aqui, você precisa saber que esse aqui é um canal dedicado a ajudar cristãos que estão na luta contra a pornografia e masturbação. Então se você se identifica com essa luta, se você tem passado dificuldades nessa área, quero convidar você a continuar com a gente aqui e já curtir esse vídeo aqui e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe com seus amigos, porque isso aqui é muito importante e tem muitos cristãos precisando dessa ajuda. Vamos lá, ao conteúdo do vídeo. Primeiro de tudo, o que é a pornografia? A pornografia é simplesmente uma perversão completa daquilo que Deus criou como sendo algo bom, que é o sexo, né? Mas nós encontramos nessa perversão problemas muito grandes e bizarrices que foram se construindo ao longo da história. E aqui eu quero destacar 3 bizarrices que existem ainda hoje em dia. Se você procurar nos sites pornográficos, não faça isso, tá bom? Mas se você procurar, você vai encontrar essas bizarrices disponíveis por aí. Primeira grande bizarrice da pornografia é a violência extrema. Sim, tem gente que acha que pornografia é um videozinho divertido para você se satisfazer, para você ter prazer, para você ter um gozo ali. Não, calma. Pornografia nada mais é do que o registro gráfico de pessoas sendo violentadas. Sim, a ciência mostra pra gente, tem um estudo que verificou, analisou as cenas das principais produções pornográficas disponíveis e verificou que em 88%, guerreiro, 88% ou quase 90% das ocasiões existia algum tipo de violência física, tapas, bofetadas, puxões. Guerreiro, a gente pensa que não, que um tapinha não dói, isso aqui foi se internalizando na nossa cultura, mas isso aqui é violência em quase 90% das ocasiões. E em 94% dessas situações, a vítima é uma mulher ou então uma menina. Nós não podemos naturalizar a violência e é isso que a pornografia tenta fazer com a gente. E sabe o que acontece com as atrizes que estão lá do lado de trás das telas produzindo pornografia? Elas vão se drogar, elas vão tentar se anestesiar com as drogas para poder aguentar a violência que elas sofrem. Então, se você tá atrás de algum conteúdo bizarro, saiba que na pornografia você vai encontrar conteúdo extremamente violento. Segunda grande bizarrice da pornografia é a familiaridade. Sim, você pode não saber disso, mas entre os termos... Guerreiro, isso aqui é muito duro, viu? Mas entre os termos mais pesquisados na pornografia, quando as pessoas que estão procurando pornografia, elas pesquisam lá no site pornográfico por algum tipo de conteúdo, sabe quais são os conteúdos mais buscados? Quais são os top conteúdos mais buscados? Existe uma listinha que é divulgada pelo próprio site pornográfico, o maior site pornográfico do mundo. E eles divulgaram quais foram os termos mais buscados. E entre o ranking, entre os primeiros colocados, estão a palavra mãe, a palavra madrasta, a palavra adolescente. O que isso quer dizer a respeito do ser humano? Veja, o ser humano está buscando na pornografia algo que tem a ver com mãe. Aonde que a gente vai parar? Aonde que a gente vai parar se a gente tem uma humanidade que está buscando na pornografia mãe? O que isso quer dizer a respeito do coração humano, senão uma grande bizarrice? E essa é apenas mais uma das grandes bizarrices da pornografia. E em terceiro lugar, terceira grande bizarrice entre as muitas que a pornografia apresenta, é a violência contra crianças. Crianças, sim, existem estudos que mostram pra gente que nos países onde existe o tráfico de pessoas, onde crianças são exploradas, elas são exploradas na maioria das vezes, em até 96% das ocasiões, para a produção forçada de pornografia. Existem estimativas até mesmo que 1 em cada 5 vídeos pornográficos tenha uma criança que seja vítima de exploração sexual. Isso é muito sério e é uma grande bizarrice do mundo da pornografia. Agora a grande questão é por que isso acontece? Por que o ser humano chegou a esse ponto de procurar, de produzir pornografia, algo tão bizarro, algo tão destruidor? E a grande verdade é que a Bíblia já sabia disso, já sabia que o ser humano tinha essa tendência natural. Quando o rei Davi escreve em um salmo de quebrantamento, de arrependimento, ele escreve assim: eu sou pecador desde o dia em que nasci.
desde o dia em que fui concebido. A natureza do ser humano é se inclinar para o pecado, é se inclinar para a destruição, é se inclinar para a bizarrice. Guerreiro, se existe oferta de conteúdo pornográfico bizarro, com violência, com temas familiares, com exploração de crianças, sabe por quê? É porque existe demanda, é porque existem pessoas que estão demandando por esse tipo de conteúdo, que querem acessar, que querem consumir esse tipo de conteúdo, e isso mostra que o coração humano é um coração perverso, que se destina diretamente para as profundezas mais obscuras possíveis. Agora, talvez você fique pensando, bom, essa não é a minha situação, afinal de contas, eu sou um cristão, eu estou aqui lutando contra o pecado, eu não vou chegar tão perto desse tipo de abismo tão bizarro que a pornografia tem. O meu problema é um pouco mais leve. E aqui eu quero fazer um grande alerta para você que está nessa situação. A pornografia tem uma característica que é a escalabilidade. O que é escalabilidade? Ela significa que você consome um pouquinho de pornografia, você de repente acessou um conteúdo sensual nas redes sociais, a tendência é que o seu cérebro ele vá ficando um pouco mais tolerante com aquele tipo de conteúdo. Ou seja, você assiste um conteúdo sensual ali nas redes sociais, daqui a pouco o próximo passo é você querer assistir mais desse conteúdo, você repetir aquela experiência. E quando você menos percebe, você já está acessando alguns links aí que vão direcionar para sites pornográficos, para conteúdos explícitos. E a gente perde o controle. A grande verdade é que a pornografia faz você escalar o consumo em tempo, em intensidade, em temas cada vez mais perversos. Essa é a tendência para 100% das pessoas, porque é assim que a pornografia age no nosso cérebro. Então, diante dessa situação, existe uma pergunta que cada um de nós precisa se fazer. E a pergunta é: qual é o legado que eu quero deixar? O que eu quero deixar? Qual que é a história que eu quero que contem a respeito de mim? É de alguém que se perdeu na pornografia, nos caminhos mais bizarros possíveis e teve o seu tempo, a sua produtividade, o seu potencial, o seu propósito destruído por esse caminho tão bizarro e perverso? Ou eu quero trilhar um caminho de liberdade, onde eu realmente vivo no meu dia a dia os reflexos do que é ser um filho de Deus, ter sido salvo, ter sido perdoado por Ele, porque se você está em Cristo, você tem perdão. Agora a grande questão é o que nós fazemos com esse perdão, o que nós fazemos com essa graça que nos foi dada. Então é preciso tomarmos uma decisão a respeito disso. E mais do que uma decisão, é tomarmos uma ação na hora do vamos ver, na hora da tentação. E essa que é a grande dificuldade, esse é o grande desafio de muitos cristãos. Talvez você olhando para essas bizarrices, você chegue à conclusão, cara, eu não quero viver nesse caminho, é óbvio que eu não quero me envolver com esse tipo de conteúdo bizarro, mas na hora da tentação é muito difícil. E é por isso que se você é cristão e você se identifica com esse desafio, ainda não conseguiu superar a pornografia, eu quero convidar você a buscar ajuda. Se você quiser a minha ajuda, aqui embaixo tem alguns links com o meu livro, com um desafio de 21 dias muito especial para você dar os seus primeiros passos na luta contra a pornografia, e também tem aqui embaixo o link para o meu programa completo, A Jornada Livre da Pornografia. Guerreiro, você precisa tomar uma decisão e eu convido você a buscar ajuda para isso. Se você quiser minha ajuda, acesse os links aqui na descrição. Se esse conteúdo ajudou você a abrir os olhos para o problema da pornografia, entender mais profundamente qual que é a grande bizarrice desse conteúdo, então você já dá um like aqui embaixo, dá uma curtida e compartilha com o máximo de pessoas possível para que as pessoas abram os olhos e venham lutar com a gente. Seguimos juntos.